Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre as características e funções do tecido epitelial. Lembre que quando vocês pegarem por aí essa coisa do tecido epitelial, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar, a primeira coisa que a gente vai ter que saber são as características e as funções desse cara. Aí o que é que acontece? Quando a gente trabalha com o tecido epitelial, quando a gente fala de características, a primeira grande característica que a gente não pode esquecer de jeito nenhum é que as células são poliédricas e justapostas. Ei, células poliédricas e justapostas. Você pode dizer assim, tá, Andrei? Mas onde é que eu vou? O que é uma danada de uma célula poliédrica ou o que é uma célula justaposta? Ó, se liga aqui no quadro. Vê esse desenho massa aqui. Vê. Célula poliédrica. O que é uma célula poliédrica? É uma célula que tem vários lados. Geralmente, quando você observa num microscópio, que aí, se você tiver acesso a um microscópio, você conseguir ver uma lâmina de um tecido epitelial, você vai ver que as células epiteliais, elas são células poliédricas. Ó, vai ter vários lados. E um segredo, como ela tem vários lados, até nome esses lados têm. Preste atenção. Se for a parte de cima da célula, você vai chamar de polo apical. Ei, a parte de cima, polo apical. A parte de baixo da célula, a gente vai chamar de polo basal. É tanto que na histologia, quando você pega esse termo basal, é como se estivesse mandando a gente olhar para baixo. É a parte de baixo. E a parte lateral dessa célula, aí o nome é muito tranquilo, que é chamado de parede lateral. Então, os lados são as paredes laterais. Aí, o que acontece? As células são poliédricas e justapostas. Quando você pega uma célula justaposta, o que vai acontecer? São células que são muito juntas. Olha para o desenho. Como ela vai ter vários lados, então isso facilita que essas células fiquem muito agarradas. Ó. Olha como é que essa célula está muito agarrada com essa. Olha como essa aqui está muito junta dessa. Então, quando você tem células muito juntas, a gente diz que essas células são justapostas, beleza? Poliédrica e justapostas. Aí o que acontece? Uma coisa vai puxando a outra. Se elas são poliédricas e justapostas, então significa que esse tecido vai ter pouca ou nenhuma matriz. Pouca ou nenhuma matriz. Aí você vai dizer assim, tá, beleza, mas o que é matriz mesmo? Quando você pega esse termo matriz, a danada da matriz nada mais é do que uma substância intercelular. Ou seja, é um líquido que vai ficar entre as células. Mas vê como o negócio é lógico. Se eu tenho duas células muito agarradas, se eu tenho células muito juntas, vocês há de concordar comigo e vocês estão vendo aqui no quadro, ó. Não tem muito espaço entre elas. Ou tem, ou não tem espaço entre elas. Se você tem pouco espaço, ou você não tem espaço entre elas, aí o que é que vai acontecer? Não tem espaço para passar líquido. Não tem espaço para passar líquido. Então, por isso que a gente diz que esse tecido, ele tem pouca ou nenhuma matriz, porque ele não tem muito espaço entre essas células, tá? Outra coisa interessante sobre o tecido epitelial é que ele é um tecido avascular. Avascular. Quando tu pega esse prefixo A aqui, na biologia, vocês tomem cuidado que geralmente quando você tem esse prefixo A, isso significa uma negação. Aí vê, avascular, a negação. Vascular vem de vasos. Significa que no tecido epitelial você não vai ter vasos sanguíneos. Oxe, Andrei, não tem sangue nele não, é? Não. Oxe, esse tecido não sangra não, é? Não, sangra não, tá? Você não vai ter essas hemorragias no tecido epitelial. Ah, mas onde é que eu vou ver isso? Ó, basta você lembrar da famosa pele. Quando você lembra da famosa pele, o que é que vocês vão ter que ficar bastante antenados? Lembrem que a pele não é formada só por um tecido. A pele, basicamente, ela é formada por 3 tecidos. Porque a pele, ela é formada por 3 camadas. Olha para esse desenho lindo aqui da pele. A epiderme, a derme e a hipoderme. Ei, não é para copiar agora não, é para tu segurar um pouquinho a mão aí. Segura a agonia, tá? Olha para cá. Epiderme, derme e hipoderme. A epiderme, que é a primeira camada da pele, é tecido epitelial. Beleza? A derme, que é essa segunda camada maior aqui, já não é tecido epitelial. É tecido conjuntivo propriamente dito, TCPD.
E a hipoderme é uma camada gordurosa, é aquilo que você chama de camada subcutânea. É camada de gordura, é tecido adiposo, tá? Então, o que é que acontece? Porque quando a gente diz que o tecido epitelial não sangra e você dá o exemplo da pele, você diz logo, não, mentira, porque eu bati meu braço aqui, arranhou e sangrou. É porque é o seguinte, se você bate teu braço em algum lugar, causa um dano na pele e sangra, parabéns, tu atingiu a epiderme e a derme, porque o sangue vem da derme, que é um tecido altamente vascularizado, porque como a derme é formado de TCPD, tem muito vaso. Agora, se você está correndo, bate teu braço em algum lugar, causa um arranhão, que geralmente a gente diz até assim, né? Ah não, aí o cara faz, ei meu irmão, tu arranhou. Aí o cara faz, não, só arrancou a pelinha, porque quando você tem um arranhão e não sangra, né? Geralmente você diz assim, não, só arrancou a pelinha. Parabéns, se você arranhou sua pele e não sangrou, significa que você só arrancou a danada da epiderme. Você só arrancou a camada epitelial, porque não tem vaso. Aí você pode dizer assim, tá, mas se um tecido não tem vaso, ele teria dificuldade em se nutrir, né, para se manter vivo? Veja, até teria. Mas aí o que acontece? Por uma perfeição biológica, logo abaixo da epiderme tem a derme, que é um tecido propriamente dito, altamente vascularizado. Aí o que acontece? Todos os nutrientes que o epitélio precisa, que a epiderme precisa para manter as suas células vivas, vem da derme. A derme manda os nutrientes para a epiderme. Então, assim, tudo que o tecido epitelial precisar com o sangue, vai ter que vir do sangue do tecido conjuntivo que fica próximo a ele. Por isso que mesmo esse tecido sendo avascular, ele não morre. Todas as suas células são vivas. Massa? Depois eu tenho, apresenta sensibilidade, tem muitas terminações nervosas, muitas. Tocou na pele, você sabe. É só você fazer aquela brincadeira, né? Você fecha o olho, ó, fecha o olho. Aí manda alguém tocar no teu corpo. Mesmo de olho fechado, aonde a pessoa tocar na tua pele, automaticamente você sabe a intensidade, sabe o local, tá? E ainda vai dizer se foi um toque quente, se foi um toque frio, você ainda consegue descrever isso aí, por causa da grande quantidade de terminações nervosas, por causa da sensibilidade. Não é um tecido dormente, não é um tecido dormente, é um tecido que tem sensibilidade, mesmo não tendo vaso sanguíneo, tá? Não pode misturar isso. E depois apresenta as especializações da membrana. Ah, Andrei, o que são essas especializações? Olhe, como você tem umas células justapostas, geralmente você vai encontrar também muitas especializações da membrana, que são aquelas microvilosidades, interdigitações, desmossomos, junção, zona, todas essas especializações da membrana, a gente consegue encontrar nessas células epiteliais. Então, por isso que a gente diz que o tecido epitelial, ele apresenta as especializações da membrana, tá? Agora sim, isso aqui são as características. Andrei, quais são as funções? Olha pra cá. Funções do epitélio, viu? Ei, menino, olha pra mim. Revestimento. Lembrem que os revestimentos corporais são formados de epitélio. Proteção, porque assim, a pele, é só você imaginar a pele. Lembrem que a pele é uma primeira barreira para que os micro-organismos não entrem no corpo. Então você tem proteção, tem absorção, basta tu lembrar do revestimento interno do tubo digestório. Lembrem que é através desse revestimento que você consegue absorver os nutrientes da alimentação, tá? E depois eu tenho secreção. Oxe, Andrei, por que secreção? Por causa das glândulas, menina. Por causa das glândulas. Lembrem que, como as glândulas são tecido epitelial, as glândulas liberam substância. E essa liberação não passa de uma secreção. Por isso que a gente trabalha como funções do epitélio: revestimento, proteção, absorção e secreção. Beleza? Então, resumindo aqui o tecido epitelial, pegou as características e pegou as funções. Características: células poliédricas e justapostas. Avascular, não tem muita matriz, tem sensibilidade e apresenta todas as especializações da membrana nas suas células. E quando vocês pegarem as funções: revestimento, proteção, absorção e secreção. Beleza? Ei, agora é a hora de tu copiar o quadro, tá? Agora deixa teu caderno bonitinho aí para tu estudar depois lá na frente, beleza? Valeu, viu?